Estamos de volta com mais um programa Entre Elas e recebendo aqui nos nossos estúdios a dermatologista Alexandra Cariello. E uma pergunta que o Peter aqui fez: existe alguma idade de risco ou comportamento de risco para o câncer de pele? É o comportamento, né, que fala mais forte, comportamento de risco e a genética que a pessoa traz com ela. Então, nada de ficar se expondo ao sol no horário de pico, né? Que seria de... Eu sempre falo que assim, ainda mais morando em Cabo Frio, né? O ideal é que a gente ensine a pessoa a ir pro sol, né? Então, assim, se vai ficar exposta, além de passar o filtro, colocar uma roupa, tentar ficar na sombra, evitar, sim, os horários piores, mesmo sabendo que no horário mais tranquilo também não é tão tranquilo assim, porque a única diferença do sol da manhã para o sol de meio-dia é a quantidade de UVB, porque a quantidade de UVA ela é constante ao longo do dia. Então você está protegido para UVB, que é aquele raio que te dá a queimadura, que é aquele que você vê que está queimado, mas de manhã você tem UVA né, na mesma quantidade do restante do dia. E o UVA ele tem um alcance mais profundo na derme e ele também gera câncer de pele e envelhecimento da pele. Agora, doutora, a gente fala muito de proteção, do protetor solar que a gente aplica na pele. Agora existem essas blusas, né, já roupas com proteção solar, bonezinho, até usam um para canoa havaiana. Existem medicações que possam ajudar nessa proteção? Você colocou muito bem essa pergunta, que elas ajudam na proteção. Não são protetores solares orais, isso não existe. Protetor solar oral não existe. Eles são antioxidantes muito potentes que diminuem a agressão do sol na pele. Então, eles ajudam que o sol não seja tão danoso à sua célula. Então, são antioxidantes muito potentes, específicos, né, com essa indicação que a gente pode fazer antes da exposição solar. Entendi. A gente já encontra nas farmácias. Já encontra no Brasil, graças a Deus. Mas aí a gente consegue comprar com receita ou é acesso livre como protetor solar? O ideal é ter receita porque a dose varia. Entendi. A dose ela é um pouco variável, então o ideal é comprar com receita. Mas Entendi. eu nem sei se vende sem, eu acredito que não. Boa pergunta. E você fala das vitaminas, né? Que as pessoas precisam de vitamina C, vitamina D. A gente pode fazer, além do protetor, né, o uso dessas vitaminas? Então, as vitaminas A, D, E e K, elas são lipossolúveis, então elas acumulam no nosso organismo. Elas têm metabolização hepática, elas acumulam no nosso organismo. Então você não deve fazer reposição dessas vitaminas sem orientação médica. Porque você tem que checar a função hepática, checar realmente se tem necessidade dessa vitamina ou não. As outras vitaminas que são hidrossolúveis, elas são eliminadas pelos rins, tipo a vitamina C. Então, elas são mais tranquilas de serem vendidas sem receita. Mas o ideal é que você, para usar a vitamina, você tenha uma orientação para essas 4. Até porque você começa tomando achando que você está melhorando uma parte, né? E está danificando outra. Pode. A vitamina A, por exemplo, ela pode ser muito tóxica em doses aumentadas. A vitamina D também. Voltando a falar sobre o protetor solar, a gente conversou aqui no intervalo sobre o bloqueador, né? Que quando você está com uma criança, você fala, não usa o protetor, usa o bloqueador. Até parece mesmo quando você vai comprar bloqueador. Qual é essa diferença? Se tem diferença ou não? Não tem diferença. Essa nomenclatura ela não deve ser usada. Eu acho até que não pode mais usar esse termo bloqueador, porque ele engana um pouco a pessoa. Ela tem a falsa sensação de que está bloqueada e não está. Né? Então, o termo é protetor solar, inclusive na Europa eles não permitem mais filtros 70, 80, 90, 100, como nos Estados Unidos tem, no Brasil também, porque vira uma competição, né? E uma falsa sensação de proteção. Um filtro 100, estou super protegida, e passa uma vez. Não está protegida. Porque você tem que repetir. Na Europa só vai até 50, 50 a mais. Ele não passa de 50. Então, esse termo de bloquear o sol não existe, né? O filtro é uma proteção. Um filtro 50 te protege 50 vezes do sol. Mas essa palavra até não deve ser usada, porque ela é uma falsa sensação de segurança, né? Quando você usa. A gente estava comentando que é tão difícil, a gente mora numa cidade de verão, uma cidade de praia, né? Como controlar isso? Realmente tem que ter muita responsabilidade, né, com a pele. Tem que ter muito cuidado com essa exposição crônica, né? A gente vê aqui, eu atendo muito as mulheres a partir dos 40, que é quando as lesões começam a aparecer. De exposição crônica mesmo, fica feio, a pele fica muito manchada, são inúmeras lesões, sem contar o risco, né? Então, ficar atenta mesmo. Se for caminhar na praia todo dia durante muitos anos,
tem que usar roupa, porque não há filtro que segure o sol do jeito que tá, né? Forte como tá. E outra coisa, hoje um adolescente não vai ver a marca, né? Vai ver daqui a 20 Daqui a anos. 20 anos. Então Exatamente. hoje ele tá lindinho, tá bonitinho, Tá. a pele esticadinha, pegando sol todo dia, ficando moreno com a marquinha do biquíni, mas daqui a 20, 30 anos Vem e não as vai poder voltar no tempo, consequências. né? Agora, doutora, fala um pouquinho pra gente sobre o que é a seborreia. A seborreia, a gente estava falando de dermatite seborreica, né? De coisas comuns, até no inverno, ela até piora no frio. É uma inflamação que a gente tem, um foco no couro cabeludo, com descamação, vermelhidão, coceira. Muitas vezes as lesões elas podem ir para o rosto. Muitas vezes o paciente acha que a pele está ressecada, mas não é. Aquela pele oleosa e áspera. Geralmente é a pele do paciente que tem, né, a dermatite seborreica, a seborreia acentuada no couro cabeludo. A dermatite seborreica ela pode acometer outras áreas do corpo, como colo, costas, virilha. Então, muitas vezes também o paciente acha que é uma coisa e, na verdade, é essa inflamação. Existe uma predisposição pessoal a ter a dermatite seborreica e ela piora com alguns fatores, tipo frio, estresse, mas existe essa predisposição pessoal. Aumento mas de tem peso tratamento. também tem isso? Para dermatite seborreica, não. E quais são as principais características para a pessoa poder definir que realmente está com esse problema? São placas avermelhadas, pruriginosas em áreas seborreicas. Entendi. Incluindo couro cabeludo, região peitoral, costas e virilha. E qual o tratamento? Aí depende, na verdade, a gente usa vários remédios. A dermatite seborreica não tem cura, você não vai curar o paciente nunca, ele aprende a controlar a sua dermatite. Entendi. Então a gente faz medicação de ataque e medicação de manutenção. E você orienta o paciente, olha, se começar a atacar, você usa isso. E vai orientando. E aí tem que trabalhar o emocional também, né? Que você Sim, piora falou com que vem estresse. muito pelo estresse também. Piora com estresse. Você tem que trabalhar não só com uma dermatologista, como um psicólogo. Verdade, multidisciplinar, né? É Seria o verdade. ideal para todo mundo, né? Seria o ideal para todos E nós. deve ter uma idade, assim, que apareça mais. A dermatite seborreica na idade adulta. A partir da puberdade, geralmente. É quando você homens- começa a ficar mais em preocupado com homens as adultos, contas, né? é. Pra pagar casamento. Quando começa a bater o Bem por aí. desespero. Agora, doutora, os tipos de pele, eu tô te fazendo essa pergunta como uma consulta. Eu sinto que minha pele é muito oleosa. Existem remédios, tratamentos específicos para poder diminuir isso? Existe tanto o uso de sabonetes adequados, quanto o uso de cremes que inibam a produção do sebo, quanto vitaminas que ajudam na produção do sebo. Então, tem toda uma gama de tratamentos. Você pode fazer procedimento que diminua a sua produção, peelings, lasers, tudo isso pode ser feito numa pele oleosa para que melhore esse aspecto. Entendi. Eu lembrei agora, pessoas que têm aquelas verruguinhas, sabe? Sim. Umas verruguinhas. Por que que isso aparece? E se essa verruguinha pode virar, de repente, um câncer, alguma coisa? Geralmente não, essa verruguinha não vira câncer. O que pode acontecer é o melanoma aparecer com cara de verruga, isso existe. Aí também, esse é E aí a cruel pessoa não demais. se dá conta, Até pra né? gente é difícil. Existe o melanoma melanótico, que é o melanoma sem pigmento, que ele pode ser esse machucado que não fecha, uma verruga esquisita. Mas as verruguinhas geralmente não viram câncer de pele e muitas verruguinhas, essas verruguinhas pedunculadas, estão relacionadas ao ganho de peso e ao aumento da insulina circulante. Então, às vezes, um paciente que vem com acantose, que a gente chama, aquele pescoço que fica mais escuro, a axila que fica mais escura e mais grossa, e dá aquelas verruguinhas em cima, isso pode ser um sinal na pele de um problema interno relacionado ao metabolismo da insulina. Entendi. E no consultório você consegue fazer a retirada? Sim, dessas? consegue fazer a retirada e a investigação, né? A gente inicia a investigação, se tiver alguma alteração, a gente manda para o endocrinologista. Entendi. Agora, se você pudesse passar uma dica como dermatologista para o pessoal que está em casa, qual seria essa? Nos cuidados da sua pele, além da proteção solar? Além da proteção, acho que tem um bom especialista para cuidar de você, né? Eu acho que a gente tem que delegar a quem sabe esse tipo de cuidado, né? O protetor solar é o início de tudo e alguém que possa te ajudar, te orientar, cuidar de você da forma correta. Eu acho que seria essa a minha dica. Pra você tratar e manter, né? Com Porque não é só certeza. tratar e esquecer, porque volta. Na maioria das vezes, muitas lesões volta. voltam e é uma manutenção, né? A gente continua envelhecendo. Né? Então, às vezes, o paciente faz um tratamento de vez em quando, então faz um injetável e não quer tratar da pele, tudo é um conjunto. E muitas vezes a gente vê pacientes que estão já há 5 anos acompanhando o dermatologista, você vê a pessoa com 55 anos muito melhor do que com 50, isso é bem verdade. bacana. Agora a gente está numa ditadura da beleza já de uns bons anos para cá.
Hoje você vê as mulheres e os homens, que você falou que agora também está tendo casos de homens indo ao consultório, né? Sim. Você vê que hoje as pessoas procuram mais pela estética ou pela saúde, de fato? Pela estética, sem dúvida. Pela estética. E as meninas muito novas, né? Já querendo fazer tudo, assim, sem dúvida. O que Tá não diferente. é aconselhável para as meninas tão novas, ou você acha que existe... Depende. Por exemplo, eu tenho paciente de 22 anos que precisa de Botox, que tem aquela ruga familiar na testa, tá? Precisa. Entendi. Né? E tem Nossa, muito cedo, né? Mas se não fizer, vai ficar muito marcada. E aí ela tem a na tendência é família piorar, né? casos... A tendência é piorar porque você, né, o Botox, né, que é nome comercial, né, toxina botulínica, ela é uma toxina que diminui a força de contração muscular. Então, ela não mexe na pele. A pele que está em cima do músculo, se movimentando ao longo dos anos, ela vai marcando. Então, depois que já marcou, o Botox não age ali, nessa pele marcada. Você tem outros tratamentos para isso. Ele vai agir na prevenção. Então, a gente faz a prevenção, sim. Eu comecei a aplicar Botox em mim com 27 anos, 28. Eu botava uma vez por ano, quando eu fiz 30... Foi depois da minha filha. Eu com 33 comecei a botar 2 vezes ao ano. Eu comecei a sentir realmente necessidade. Então, na verdade, por fazer essa prevenção desde os 27, eu provavelmente não vou ter essas rugas de expressão. Nem na testa, nem na área dos olhos. A gente também pode fazer Não vai inferior. ter na idade que normalmente aparece, mas ou não vai ter nunca mais. Talvez eu nunca tenha. Mas se você continuar mantendo esse tratamento. Agora, o Botox dura quanto tempo? 4 meses. 4 meses? Aí de 4 em 4 meses teria que fazer essa reaplicação? Na verdade, para jovens, eu faço 2 vezes no ano em mim. Se eu estiver muito desesperada, eu faço 3, mas isso ainda não aconteceu. Quando eu ia fazer, eu engravidei. Eu ia fazer ano passado. Não pode fazer? Pode, 3 vezes ao ano pode. Não, mas você falou que você ia fazer... Não pode. Grávida de jeito nenhum. Então, o ideal é fazer 2 vezes por ano, você pode fazer 3. A gente conversa com o paciente, depende da ruga. Tem gente que tem ruga muito marcada, que se ficar descoberta alguns meses, a ruga volta. Então, essa pessoa tem que fazer 3 vezes ao ano. Jovem, geralmente não, a gente faz 2 vezes ao ano. Mas a toxina, a gente fala que é tipo uma vacina, uma toxina de bactéria. Então, se você fica toda hora fazendo, você pode criar anticorpos. Mas tem gente que faz a vida inteira e não cria anticorpo nenhum. Tem gente que faz uma vez e cria anticorpo. Isso também não tem uma regra. Mas em relação à duração, isso é uma coisa que eu fico muito chateada. O dermatologista fica com cara de tacho, né? Porque durava 6 meses o Botox. E o paciente já chega com essa expectativa, mas não dura 6 meses. E hoje a gente fala com segurança que dura 4 meses. Isso já tiveram algumas convenções só de toxina que a gente frequenta, inclusive com outros especialistas, com neurologistas e com médicos que usam para bexiga neurogênica, para outras causas, que mesmo nesses pacientes que chegam a usar 2, 3 frascos por sessão, a gente geralmente usa meio frasco, para eles também dura 4 meses. Então, não é só na estética que o Botox tem durado 4 meses. A toxina, a gente acredita que tenha mudado, alguma coisa mudou, as toxinas estão durando só 4 meses, infelizmente. E tem alguma contraindicação para o Botox? Tem uma doença autoimune, miastenia graves, que é uma contraindicação, uma doença rara, mas eu tenho uma paciente que tem. Entendi. Então, é uma contraindicação, uma doença degenerativa, né, do sistema muscular. E tem algum exercício para a pele? Porque às vezes eu fico vendo, faz aquelas caretas que você trabalha todos os músculos da face. Tem algum exercício que você possa fazer em casa e para ajudar na prevenção, né? Isso seria uma... Eu não tenho como indicar essa técnica, porque depende do músculo. Se você contrair os seus músculos da região malar, ok, isso vai te ajudar a que ele sustente o seu malar no lugar. Agora, fica contraindo a testa, você vai ganhar uma baita de uma ruga. Então, na verdade... Você ajuda ferra o outro. Eu não tenho essa capacitação, mas isso existe. Mas você já ouviu falar nisso? Já, e tem gente que faz isso muito bem. Eu tenho uma paciente de São Paulo, que ela era super jovem, ela fazia com uma belga, uma europeia que tem essa tradição lá, uma ginástica facial para a região malar, e ela me mostrou a melhora da região malar dela. Mas aí foi uma coisa com uma pessoa que só faz isso, que fez o músculo certo. Porque também se você ficar mexendo no músculo errado, você vai ficar mais enrugada. Agora, já que você falou que a estética, as pessoas procuram mais o consultório por estética, seria então o Botox o tratamento mais requisitado? É o Botox, É o Botox que ele tem autopromoção, né? A pessoa já chega pedindo, eu quero botar Botox. Às vezes ela nem precisa, não tem indicação, vai ficar pior. Isso às vezes acontece.
que vai piorar. Tem gente que pode ter queda do supercílio, muita flacidez na pálpebra, você pode piorar. Mas é o botox que ela chega pedindo. Doutora, vim fazer botox. Botox, muito legal. E às vezes a pessoa deve chegar no seu consultório nem sabendo o que é, né? Não. Vai muito pelo achismo Pelo ou porque disse, escutou, uma amiga fez, deu certo e eu quero fazer Aí também. confundem botox com preenchimento, confundem botox com aquela cara plastificada, que é muito feio. Existe uma dificuldade em saber o que é legal, né? A gente prima pelo resultado que ninguém percebe. Ah, doutora, mas ninguém percebeu. Eu falo, que bom que ninguém percebeu. Se você se percebesse, bem você não ia estar, né? Você ia estar ou arregalada ou esquisita. Então, geralmente, o legal é quando a pessoa fala, nossa, você melhorou, você tá bem, você tá bonita, mas sem saber, mais ou menos. E tomar cuidado para não exagerar também, né? Muitas Mas vezes é bom a gente que tem que passando dizer por não. essa avaliação, né, de um especialista como a doutora, vai poder... Gente, nosso programa foi muito rápido. né? acabou, A gente. gente queria que você deixasse as suas considerações finais. Fala onde você atende, o telefone, se quiser passar para o pessoal de casa, do Eu seu atendo consultório. no Premier Center, aquele prédio azul espelhado. Perto da Unimed ali, No quarto né? andar, exatamente. O telefone a gente pode depois escrever para botar Pode, embaixo. sim, Tem com alguns certeza. telefones. A gente E é isso. agradece a sua presença, a sua participação, o esclarecimento de muitas Isso aí. dúvidas, né? Foi um bate-papo super agradável. Que bom. Deixar um recado para você que está em casa, que procure sim pela estética, né? Eu acho que todo mundo tem que se sentir bem com a autoestima lá em cima, mas também procure pela saúde, pela prevenção de doença, principalmente o câncer de pele, né, doutora? Verdade. Não precisa deixar aparecer para se tratar, né? Você tem várias prevenção é formas de tudo. prevenir. Então, procure a doutora Alexandra, tire todas as suas dúvidas. A gente já fez tipo uma consulta aqui, eu e Ingrid, né? E semana que vem tem mais um programa, né, Ingrid? Isso, semana que vem a gente volta com mais um programa Entre Elas.